muito mais relacionada à questão mística do que a questão científica. Então você tinha este pavor ante a manifestação dessas doenças. E o único grupo da sociedade que prestava algum auxílio a estes moribundos, a estes miseráveis, abandonados pelos seus próprios familiares, era realmente, né, era verdadeiramente o grupo marginalizado da sociedade, que eram os cristãos. Eram os únicos que recebiam essas pessoas para dar algum tratamento, que enterravam os corpos que ficavam abandonados pelas estradas, né, que ficavam largados, e infelizmente também muitas das vezes acabavam se infectando com essa doença. Então o Eusébio até diz que alguém recebe o corpo, né, dessa pessoa e tenta lhe dar algum cuidado enquanto está vivo, lhe enterra, né, quando morre, e depois ele mesmo tem que receber os mesmos cuidados e também é enterrado. Então, claro, muitas pessoas podem olhar para isso e ver nisso uma grande loucura, né? A pessoa dá esse tipo de assistência e acabar ela mesma se prejudicando. Mas, por outro lado, e aí entra algo sobrenatural, a questão do amor que somente Deus manifesta, tá certo? Um amor que vem da parte de Deus e que é perfeito, que é manifesto naquele que tem Cristo em si, aquele que manifesta características, que manifesta o fruto do Espírito. E aí você tem um amor não com fonte na reciprocidade humana, porque você vê, numa situação dessa não há lugar para reciprocidade, mas sim um amor, né, que vem da natureza divina em nós, da nossa transformação, do fato de nós sermos uma nova criatura em Cristo, como Paulo diz. E é esse amor que eles manifestavam, este amor que eles viviam, eles se pautavam por essa atitude. E este amor, de fato, foi mais poderoso do que todas as armas do Império Romano. E aí, quando eles assim faziam, as pessoas em volta ficavam chocadas com esse tipo de atitude, que essa atitude é completamente singular. Em nenhum lugar, nenhum grupo você via esse tipo de manifestação. Então, os cristãos começaram a passar de um destaque negativo, tá certo? E de um caráter um tanto excêntrico, eles começaram a despertar verdadeiramente uma curiosidade, uma atenção por parte das pessoas, tanto no quesito da coragem, né, de não negarem a sua fé até o fim, mesmo diante da morte, não temerem a morte, mas serem firmes na sua afirmação, e também a manifestação do amor não recíproco, né, não amor por causa de algo que ele vai receber, mas um amor totalmente solidário, né, no sentido de manifestar por pessoas que necessitavam aí do seu auxílio, do seu cuidado. E aí temos aí o cumprimento daquela ordem, né, de Cristo, né, de amar o seu inimigo e também de ajudar o seu próximo. Então temos aí essa vivência dessas práticas, você tem cada vez mais a consciência coletiva sendo alterada em favor dos cristãos. E os imperadores não ficaram alheios a essa percepção. Eles começaram a ver que era um grande prejuízo. Então, você tem até a carta do Plínio, né, que escreve lá para o imperador. Acho que eu tenho até o conteúdo aqui para fazer a leitura. E ele fala que assim, perseguir esse grupo é uma atividade inútil, porque quanto mais eles perseguem e matam, você tem a multiplicação deles, eles se multiplicam, né? Aqueles que são mortos tornam-se mártir e exemplo para os demais. E aí eles se multiplicam. Então você tem agora uma mudança da postura da administração romana. Eles vendo que estão gastando, empreendendo forças e às vezes até atraindo a antipatia, né, de certos súditos seus por causa dessa perseguição infrutífera. E aí por isso que você tem essa mudança de atitude. Então alguns começam a mudar de postura, falam, não, vamos pelo menos dar aí algum benefício da dúvida, né? Então, se eles não forem acusados, eu não vou atrás. Então, alguns podem achar estranho isso aqui, mas isso é um princípio que até hoje, de certa forma, também funciona. O Estado tem que ser provocado. O Estado não vai ficar por aí buscando se o seu direito foi de respeitar o direito dele, só se for algo muito flagrante, né? Algo que atentar de fato contra a coletividade. Mas se é algo particular, ele tem que ser provocado. Então o Estado se deu esse direito de não interferir nessas questões, a menos que fosse provocado. Então se alguém chegasse a denunciar, esse cristão seria chamado então diante das autoridades. Se ele adorasse, tá certo? Se ele prestasse lá um sacrifício, uma imagem, né, a essa escultura do imperador, então ele era posto em liberdade. Se ele se recusasse, aí ia ser morto então por professar o cristianismo.
E não tanto, vamos dizer assim, se a pessoa quisesse professar o cristianismo e o paganismo ao mesmo tempo, eles não se importariam. Mas é sabido que isso é impossível. Então não é possível você ter dois senhores, você adorar dois deuses. Ou Jesus Cristo é Deus e os demais são todos mentira, ou você não adora a Cristo, você serve a eles como você quiser. Mas não é possível sustentar esses dois posicionamentos. Então os cristãos que eram levados diante disso eram necessariamente então condenados e mortos, né? Mas isso somente se houvesse acusação. Por quê? Porque eles estavam cansados dessa perseguição infrutífera, essa perseguição inútil. Claro que haverão outros aqui para frente que tentarão novamente levantar este cerco de perseguição com a ingênua esperança de que conseguiriam eliminar os cristãos. Mas isso se mostrou completamente equivocado. Em tela você tem um pouco aí da estrutura romana da época. Você tem a dinastia dos Flávios, que teve marcada por um equilíbrio econômico e relativa tranquilidade. Você tem Vespasiano, Tito e Domiciano. Okay? Com Domiciano, o último desse período, né, que persegue intensamente os cristãos, com o desterro, por exemplo, do apóstolo João. Aí passa para a dinastia dos Antoninos, estabilidade e governos prósperos. Então você tem eles voltados para para a prosperidade do Estado, né? Querendo então desenvolver, melhorar a estrutura militar, melhorar as cidades, enriquecer, né, o governo e ampliar as fronteiras. Então estão voltados para isso. Eles não estão tão interessados nesta questão dessa perseguição aos cristãos para a sua eliminação. Aí você tem Nerva de 96 a 98, Trajano 98 a 117, Adriano 117 a 138, Antonino Pio de 138 a 161. Esse Pio é porque esse Antonino era filho adotivo de Adriano, mas ele insistiu para que seu pai adotivo, Adriano, fosse reconhecido como um deus, né? Fosse deificado e se fizessem homenagens, prestassem culto a ele. Então ele é tido o piedoso, né? Então é Antonino Pio, mas nesse sentido, tá? Marco Aurélio, 161 a 180, chamado o rei filósofo, né? Então ele é muito interessado por essas questões ligadas ao conhecimento, à filosofia, à arte. Cômodo, 180 a 192. Aí passaremos para a dinastia dos Severos. Crise de poder, você tem um conturbado momento, né? Um conturbado momento político. Crise de poder, distúrbios nas fronteiras, problemas econômicos. Sétimo Severo, 193 a 211. Caracalla, 211 a 217. Macrinus e Diadumenianos, 217 218. Veja, curtíssimo período, né? É um período de instabilidade. Aí passamos para Heliogabus, 200 lista de Seleuco, Urânio, Gélio Máximo e Verus, entre 219 e 222. E Severo Alexandre em 222. Então temos aí as transições desta época, né? As diferentes mudanças aí da situação política. E agora passamos a falar mais especificamente sobre esse conturbado período, um período de perseguição, não tanto quanto os períodos anteriores e o que vai seguir adiante, mas também um período com algumas perseguições. O cristianismo sob interdição estatal, entre 100 e 250. A primeira perseguição organizada que levou os cristãos do que é chamado Turquia hoje, durante a administração de Plínio, o Moço, por volta de 112. Quem dissesse que uma pessoa era cristã, esta deveria ser condenada a menos que renegasse sua fé e adorasse os deuses dos romanos. Então a situação que eu descrevi. Eles não estão com todo esse afinco
de organizar, né, sistemáticas perseguições, como você vai ver no período que sucede a esse, posterior, até o período de Diocleciano, que será o pior dos períodos de perseguição, ok? Mas você tem a situação na qual, se alguém trouxer essa acusação, acusar alguém de cristianismo, aí então o Estado se moveria para esta averiguação, dando ainda a oportunidade à pessoa de rejeitar, ou pelo menos de se inclinar à adoração do imperador, que para eles é suficiente. E aí, seguindo adiante, você tem calamidades locais como o incêndio de Roma, aí o caso de Nero, né? Ou a atividade de um governador escrupuloso foram as causas das perseguições movidas até a época de Marco Aurélio, 161 a 180. Então você tem alguns lugares em que alguns governadores romanos continuam ainda nesta atitude bastante hostil aos cristãos. Então eles pretendem continuar ainda na sua jurisdição com essa perseguição, mas a perseguição não foi geral, instituída pelo Império de modo geral, mas algumas perseguições locais. Essa situação. Foram martirizados nessa época, você vê, essa época, tanto que eles não são tão bonzinhos assim, que você ainda vê mártires, né? Então você tem nessa época Inácio é martirizado nessa época, grandes nomes do cristianismo, tá? Grandes nomes do cristianismo. Inácio, Policarpo também é martirizado nessa época. Justino Marte, que é o advogado que se converteu ao cristianismo e que inclusive fazia a defesa dos cristãos diante do imperador. Existe uma peça dele muito importante que é enviada ao imperador como defesa ao cristianismo e destruindo estas falácias, né? Destruindo essas mentiras que são propagadas contra o cristianismo. Então, desmistificando isso. Perpétua e Felicidade, que era sua escrava. E era uma irmã de um testemunho muito belo, um testemunho maravilhoso. E ela foi martirizada nessa época. Você sabe qual era o crime ou o erro dos cristãos primitivos? E aí ele descreve aqui um pouco daquilo que estávamos falando acerca a imagem geral que os cristãos tinham para a sociedade romana da época e como essa imagem vai sendo alterada pela postura, pela fé, tá certo? Pela firmeza de caráter e pela atitude, tá certo? Pautada no Evangelho, vivendo o amor de Cristo de verdade, como eles vão virar a mesa, né? Eles vão mudar essa imagem geral que eles tinham junto à sociedade. Uma carta do governador Plínio ao imperador Trajano, a época de Trajano, nos primórdios do cristianismo, mostrando o crime dos cristãos, responde essa pergunta. Todo crime ou erro dos cristãos se resume nisto. Vamos lá. Ele observando, é um observador independente, tá? Não é um pastor, não é um bispo, não é alguém ligado diretamente ao cristianismo, alguém que se mostrou já de antemão favorável. É um observador neutro. Ele, na verdade, estaria dentro dos inimigos dos cristãos. E aí você tem uma conversação dele com a sua autoridade, ele é um governador, Trajano o imperador. Ele remete essa carta explicando a situação, aquilo que ele tem constatado. Todo crime ou erro dos cristãos se resume nisso. Tem por costume reunirem-se num certo dia, domingo, antes do romper da aurora. Por quê? Para não atrair a atenção dos demais. Só que enquanto estão fazendo isso para a sua própria proteção, os outros estão enxergando isso com estranheza, dizendo que eles estão fazendo coisa errada, eles estão se reunindo de madrugada, eles estão se reunindo nas catacumbas, eles estão se reunindo em lugares ermos. Então eles vão lá para fazer coisa errada. E na verdade eles estão fazendo isso devido ao preconceito e à perseguição da sociedade da época. Então eles eram obrigados a tomar essas atitudes para se proteger, mas com isso acabava atraindo também a atenção. Antes do romper da aurora, e cantarem juntos um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e se ligarem por um juramento de não cometerem, olha só o juramento dos caras, não cometerem qualquer iniquidade, de não serem culpados de roubo ou de adultério, de nunca desmentir em sua palavra, ou seja, nunca quebrarem, né, a sua palavra, falar uma coisa que não seja verdade, nem negarem qualquer penhor que lhes fosse confiado. Então, se alguém lhes entregasse esse penhor para que eles guardassem, eles restituírem
isso, tá certo? De uma forma fiel. O que certamente, se está destacado aqui, é porque era algo corriqueiro e que geralmente acabava resultando em um roubo, acabava resultando em uma quebra de contrato, tá